Valeu, tranquilo. Pronto, tá certo. Tomara que não caia aqui nesse bolso. Show. A paz do Senhor, amados irmãos, bom dia a todos. Estamos aqui para tratar hoje, no dia 18 de fevereiro, para tratarmos aí da lição número 7. Então, os irmãos que estão em casa, já abram aí a lição no ponto 7, na lição 7, cujo título é O Ministério da Igreja. E esse tema é muito interessante porque vai tratar, obviamente, das funções, dadas a algumas pessoas com relação ao ministério da própria igreja. E o texto áureo é Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Interessante é que o autor da lição, José Gonçalves, ele vai tratar aqui do ministério quíntuplo. Ele vai dizer que foram dados 5 ministérios dentro da igreja, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E é interessante que durante a lição a gente vai saber se existem ainda apóstolos e profetas, tá? E qual é a função dos evangelistas, dos pastores, bem como também dos doutores. A verdade prática da lição é: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. E hoje nós vamos fazer aqui a leitura de Efésios capítulo 4, versículo 11 até o versículo número 16. E iniciando a leitura diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com a astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Irmãos, a lição de hoje, ela foi dividida em 3 partes, como sempre, ela é dividida em 3 partes, mas na primeira parte nós iremos tratar do ministério sacerdotal de todo crente, ou seja, vamos falar um pouquinho do sacerdócio universal. No ponto 2, vamos saber quais são os ministérios voltados para a edificação da igreja. E em seguida, no último tópico, nós iremos tratar das qualidades, tanto morais, quanto, que a gente chama de qualidades sociais, quanto qualidades morais, daquele que foi chamado para o ministério. E é interessante, gente, que a lição, sendo assim dividida, ela cria uma linha de raciocínio interessante. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, ele fala desses 5 ministérios: apóstolos, profetas, aí ele cita evangelistas, pastores e doutores. Então nós temos aí ao todo 5 ministérios que foram dados com um objetivo muito claro. E aí em Efésios 12, Efésios 13 e Efésios 14, a gente coloca aí quais são as 3, qual é o objetivo desses ministérios. Porque Deus deu à sua igreja mestres ou doutores, pastores, evangelistas, apóstolos e profetas. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 12, o versículo subsequente, ele dá 2 funções. Primeiro, ele vai dizer assim: olha, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Ou seja, primeiramente, os ministérios eles foram dados
primeiro para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, esses 5 ministérios ele tem uma função muito clara dentro da igreja, que é para edificar o corpo de Cristo, aperfeiçoar o corpo de Cristo. E o outro ponto é, obviamente, a edificação do corpo de Cristo, edificar e aperfeiçoar também o corpo de Cristo. Então, esses ministérios foram dados com um objetivo muito claro, né? Eles não foram dados para que alguém, por exemplo, se vangloriasse com o cargo, para que alguém usasse esse cargo como uma forma ou de forma soberba. Não, né? Esse cargo não é dado para que você venha a aparecer, porque quanto maior o cargo, maior o serviço, né? Será servir, aperfeiçoar primeiramente o corpo de Cristo e em seguida, né, edificá-lo. Então, eu primeiro aperfeiçoo e obviamente com esse aperfeiçoamento vem a edificação do corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 4, no versículo 13, ele vai trazer uma outra função, né, outros 2 objetivos. Para que então Deus deu todos esses ministérios? Para edificar o corpo de Cristo e para aperfeiçoar os santos. Beleza. Mas depois, quais são os outros 2? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Percebe que tudo isso ele tem um objetivo. Para que nós cheguemos à unidade da fé e, obviamente, cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Então, todos os dons, independentemente de serem dons ministeriais, mas todos os dons foram dados para apontar para Cristo. Então, os dons ministeriais não são diferentes. Então, o dom de pastor, o de doutor, o de profeta, o de evangelista, né, e o de apóstolo, eles foram dados simplesmente para apontar para Cristo, apontar para o Filho de Deus e para que nós cheguemos à unidade da fé. É interessante que durante, né, a igreja primitiva, após, né, a morte dos apóstolos, os apóstolos eles também foram colocados, né, com essa função de pregar o evangelho e fazer com que ele, ao ser pregado, todos tivessem a mesma unidade de fé e ao mesmo tempo também, obviamente, sempre apontando para Cristo Jesus. É só você ver as cartas dos apóstolos, né, inclusive do apóstolo Paulo, e você percebe que durante todas as suas cartas, no início delas, Paulo faz questão de apontar para Cristo, porque todos os dons, sejam eles ministeriais ou não, eles são dados com o objetivo de apontar para Cristo. E depois da igreja primitiva, né, depois dos apóstolos, veio a era que nós chamamos a era da patrística, né? E a era da patrística, que geralmente vai do século I até o século IV, século V, né? Mais ou menos, esses patriarcas, né, a eles também foram dadas a mesma função e eles ensinavam e aperfeiçoavam o corpo de Cristo. E para manter a unidade da fé, né, esses bispos, né, presbíteros, eles doutores, eles reuniram-se em concílios, né, e temos um concílio, 2 concílios, né, que são aceitos, e o último concílio em 326, que é o concílio de Nicéia, reuniu os principais credos, né, dos cristãos com o objetivo de unificar a nossa fé. Então, todos os cristãos da igreja invisível, né, da igreja pertencente a Cristo, nós confessamos o credo lá de Nicéia como uma maneira de unidade de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi crucificado, morto, sepultado, desceu, e assim, né, aquele credo de Nicéia, né, ele é incorporado e foi colocado aí, né, pela reunião dos mestres, dos doutores, dos bispos, dos pastores, e o objetivo disso era justamente o quê? Unificar a nossa fé, para que nós crescemos, né, nas doutrinas centrais da fé, que são essas que foram colocadas no credo, e com o objetivo, claro, de apontar sempre para Cristo, combatendo inúmeras heresias que tinham na época. A heresia do gnosticismo, do montanismo, do modalismo, do arianismo, foram a série, né, de heresias que surgiram e que foram combatidas por meio do conhecimento da palavra de Deus. E esses ministérios tiveram uma função extremamente importante na unificação dessas doutrinas, para unificar a nossa fé, bem como também para o conhecimento do Filho de Deus. E no versículo 14 ele dá um único objetivo. Então, ao todo, a gente percebe aí, são 5 ministérios e 5 objetivos, né?
edificar o corpo, aperfeiçoar o corpo, unificar a fé, apontar para Cristo, para quê? Aí o versículo 14 diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, os básicos da fé, as doutrinas básicas da fé, foram colocadas com o objetivo para que esses indivíduos ministrassem ao corpo de Cristo. Para quê? Para que o corpo de Cristo pudesse reconhecer a voz do seu pastor. Jesus ele diz claramente que os seus ensinamentos, pelos seus, irão reconhecer a voz do seu pastor. E foi dado pessoas a ensinarem, a cuidarem do corpo de Cristo, justamente para evitar que esse corpo fosse enganado, fosse levado por todo o vento de doutrina. Então percebe que a luta, cristã, desde o início do século I até hoje, é manter a unificação da nossa unidade da fé, doutrinas centrais. Nas doutrinas centrais, por exemplo, nós temos a Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós temos aí doutrinas centrais, que Jesus, ele é Deus e homem, 100% Deus, 100% homem. Tá? Então, doutrinas do nascimento de Jesus em Maria, o nascimento virginal, tá? A concepção virginal. Então, isso são doutrinas centrais, tá? Que caso alguém que se diga cristão e negue, não é considerado cristão. Existem doutrinas centrais, que elas são, obviamente, necessárias para que o corpo de Cristo mantenha-se unificado. E aí, essas doutrinas sendo ensinadas pela igreja, porque, óbvio, a igreja de Cristo, a ela foi dada uma função maravilhosa. A igreja de Cristo, ela tem o que nós chamamos de alguns ministérios que foram dados ao corpo de Cristo. Eles foram dados justamente para que, obviamente, nós viéssemos a cultuar juntos, que aqui sejam ministradas a palavra de Deus. Com essa ministração sejam também colocados aqui a ceia e o batismo, que são os sacramentos, que aqui também tivéssemos cultos, tá? Então tudo isso foi dado e obviamente existe alguém que foi colocado, algumas pessoas que são colocadas nesse corpo de Cristo para manter a sua edificação, para que as pessoas aqui dentro não sejam enganadas, não sejam ludibriadas, para que nós venhamos a perseverar na doutrina dos apóstolos. É por isso que em Atos fala justamente sobre isso, que os apóstolos, que lá na frente a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, lia a palavra e perseverava na doutrina dos apóstolos. Então a função da igreja é cuidar do seu corpo, cuidar dos filhos de Deus, apontando para Cristo e obviamente deixando muito claro que esses ministérios eles foram dados para que nenhum de nós venhamos a nos enganar, a não sermos levados por artifícios fraudulentos, por falsos profetas que se levantam e que porventura venham a tentar conspurcar o corpo de Cristo. Então, essa lição de hoje, a gente começa no ponto número 1, tratando do ministério sacerdotal de todo crente. Tá? É necessário lembrar que a doutrina do sacerdócio universal, ela surgiu, obviamente, lá em 1 Pedro, quando diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, primeiramente, que Pedro reconhecia que na antiga aliança, se você perceber no Antigo Testamento, havia necessariamente e claramente o ministério sacerdotal, que era alguém, uma pessoa, interceder por outra com sacrifícios, com animais. E essa pessoa, chamado sacerdote, ele intermediava o povo e Deus, levando os sacrifícios a Deus. Na antiga aliança, começou assim: os sacerdotes começaram primeiro com o objetivo de oferecer sacrifício, os cabeças das famílias eram os próprios sacerdotes. Depois, na era dos patriarcas, como diz no ponto 1 da lição aí, 2, encontrar-se no chefe da família como essa função. 3, Israel depois tornou-se para outras nações sacerdócio.
No Monte Sinai, foi aí que Deus ele limitou o ministério sacerdotal a uma linhagem da tribo de Levi e família de Arão e a tribo de Levi. Então perceba que durante o Antigo Testamento, a figura do sacerdote, que teria que ser necessariamente da família de Arão, da tribo de Levi, era o responsável por intermediar. Era ele que ouvia a palavra de Deus, passava para o povo e oferecia sacrifícios intermediando, sendo a ligação entre Cristo, entre Deus e o povo. Perceba que essa antiga aliança, ela apontava para a figura de Cristo. É uma tipologia para Cristo, onde haverá um momento, e aí no Novo Testamento chegou, em que haverá um intercessor, um sacerdote, que seria Cristo, da ordem de Melquisedeque, que seria Cristo, e Cristo, a partir de então, tornava-se o sacerdote, que obviamente, a partir desse momento, Cristo, ele também, a partir desse momento, no Novo Testamento, como diz no ponto 2, diz assim: o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, como eu acabei de falar para vocês, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Na Nova Aliança, um pouco mais abaixo, ele diz: como sacerdotes, nós, como dizem Pedro, somos geração eleita, exercemos um sacerdócio real. Agora, eu e você podemos oferecer o nosso próprio corpo como sacrifício vivo. Nós podemos interceder pelos irmãos, que é acender incenso, que é orar uns pelos outros. Ou seja, eu posso orar pelo irmão e ser intercessor também, tá? Hoje não existe mais, e aí vamos passar um pouco, para o ponto 3, que é uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. O interessante é que as pessoas imaginam que a Reforma Protestante trouxe algo novo. Não. A Reforma Protestante, ela resgata as doutrinas que são, de fato, bíblicas, praticadas durante a igreja primitiva e que no decorrer da Idade Média foi completamente desvirtuada pela igreja católica romana, Então perceba que esses papistas ou romanistas, eles distorceram o sacerdócio universal. Eles separam até hoje a figura dos padres, que são chamados de clérigos, e tem os leigos, E esses leigos são os fiéis que não têm acesso à palavra de Deus e que ainda precisam, do padre ou do bispo, e do papa, que seria o máximo, representante de Cristo na terra, segundo eles, e que o sacerdócio ainda seria exercido pelos representantes da igreja, papa, os bispos, os padres e assim sucessivamente. E com o tempo, durante a Idade Média, o povo foi sendo escanteado. Não existia o sacerdócio universal, primeiro porque o crente nem conseguia ler a Bíblia, porque a Bíblia era algo guardado às 7 chaves, onde não era traduzido para a língua de todos os povos, onde a Igreja Católica era detentora de todo o conhecimento, e desvirtuava esse conhecimento. E desvirtuou tanto ao ponto dessa doutrina tão linda do sacerdócio universal, até hoje, ser vituperada por eles. E aí a Reforma Protestante, lá no século XVI, em 1517, com Martinho Lutero, que inclusive, em uma das suas 95 teses, ele traz o seguinte, em uma das suas 95 teses: qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja. Então ele quer dizer o seguinte: olha, todos os benefícios que foram dados a Cristo e a sua igreja, nenhum de nós é excluído deles. Nenhum de nós é excluído dos benefícios que foram dados. Está lá em uma das 95 teses. E aí você começa a perceber que essa doutrina, ela quer queira, quer não, ela foi desvirtuada durante a Idade Média, e que os crentes, a Reforma Protestante, resgatou essa doutrina, que é uma das doutrinas mais bonitas
e que nós pentecostais cumprimos à risca, né? Você pode perceber que nas igrejas de natureza pentecostal, né, nós não temos aquela necessidade, tá, de que para pregar a palavra de Deus a pessoa tenha que ter alguma formação teológica, né? Não é desmerecer, o conhecimento teológico é importante, se você tiver condições de fazer, o faça, se tem condições de se aprofundar, assim se aprofunde, claro, isso é importantíssimo para a edificação do corpo de Cristo, mas as igrejas pentecostais exercem como ninguém o sacerdócio universal. É comum você perceber em vários cultos, né, que pessoas chegam nesses cultos, né, não têm formação teológica e são liberados à ministração da palavra. Eles podem ministrar a palavra de Deus, porque todos nós temos esse sacerdócio universal. Nós podemos orar, então, óbvio, é necessário fazer uma distinção, porque o povo fica, então para que existem ministérios, né? Ministérios são dons. A eu e você, corpo de Cristo, nós temos o sacerdócio real, a gente pode pregar, a gente pode orar uns pelos outros, pode interceder uns pelos outros, mas para cuidar da igreja, Deus, obviamente, dotou cada um com um dos seus dons, que são os ministérios, que vamos falar daqui a pouquinho quais são. Mas, obviamente, não confundamos sacerdócio universal com os dons ministeriais, tá? O sacerdócio universal é dado a todos os crentes, tá? Mas o ministério, obviamente, é aquele que é dado por Cristo, ou seja, é um dom que Deus lhe deu e, óbvio, para que você desenvolva dentro da igreja para a edificação da mesma, bem como também do corpo de Cristo, tá? E aperfeiçoar também os santos que participam dessa igreja. Então perceba que essa doutrina, esse resgate é fantástico, tá? É maravilhoso para que nós possamos ter em mente que pregar o evangelho não é mais algo voltado apenas para o clérigo, né, da antiga igreja católica, não, é voltado agora para mim, para você, para todos que participam da igreja, dos benefícios de Cristo, são também beneficiários também do que ele deixou para a sua igreja, tá? No ponto 2, ele vai tratar do que José Gonçalves chama de ministério quíntuplo, né, da igreja. E aí ele vai tratar um pouco aqui das funções de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. A primeira discussão que surge, e que é bem interessante, que foi trazida até na lição, no livro de acompanhamento da lição, se existe ainda a figura do apóstolo e a figura do profeta. Irmãos, isso aqui há uma divergência teológica, mas majoritariamente, teologicamente falando, é que não há mais a figura do apóstolo e nem dos profetas, tá? Ficou ali lá no Novo Testamento. Obviamente, depois veio e continua ainda, né, os pastores, os doutores e os evangelistas, presbíteros, né, e assim sucessivamente. Mas por que os apóstolos e profetas não? Quando você lê o livro de Atos, quando houve, né, aquele sorteio, né, para ver quem ficaria no lugar de Judas, né, era necessário que, para preencher a função lá de apóstolo, foi dada algumas reivindicações específicas para que fosse considerado apóstolo. E aqui na lição, né, é bem interessante que ele coloca assim: alguém enviado em uma missão, tá? Então, o apóstolo é alguém enviado para uma missão. Primeiro diz assim: ter estado com o Senhor Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22. Ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus. Ter visto o Senhor e ter operado sinais e maravilhas. Então, essas eram as reivindicações e características para o apostolado. Eu vou abrir aqui com vocês, irmãos, e quem estiver em casa também, para ler o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, Atos 1. E é interessante que eu vou ler com vocês essas passagens todas, para vocês verem direitinho aqui, tá? 22, vamos lá. 22, deixa eu ver. (21 e 22), tá? É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima um deles,
se faça conosco testemunha de sua ressurreição. E aqui você vem no 23, e apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Perceba como é bonito, irmãos, aqui, né, em Atos, no capítulo 1, lá pelo versículo 21 e 22, ele coloca aqui, para que você seja apóstolo, primeiro você tem que ter andado conosco, tá? Ter sido testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor e ter operado sinais e maravilhas. Então, por essas características, né, entende-se que o apostolado não existe mais. Tá? Então, óbvio, depois nas escrituras, você vai encontrar um termo apóstolos, mas que são colocados como mensageiros, né? Aqueles que foram enviados, né, para falar sobre Cristo, mas o apostolado especificamente tem que ter essas características. Logo, entende-se que hoje ninguém reúne essas características. Tá? Então, aqui você percebe que ele foi colocado muito claro, né? No versículo 25, do Atos 1, 25, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado. E também entende-se que a figura do profeta não existe mais também. O profeta era uma porta-voz de Deus, tá? Ele exortava, ele consolava, e que muitas vezes as suas falas tinham natureza autoritativa. Tanto é que se você pegar o livro de Jeremias, Isaías, Ezequias, Daniel, todos eram profetas, e o que ele falou tornou-se escritura, né? Que a gente coloca aí como um tom de obrigatoriedade, de cumprimento. Então, os profetas, no estilo do Antigo Testamento, também não existem mais. E a gente não pode confundir profeta com profecia. Os dons da profecia, aí sim eles existem. Tá? A profecia, os dons de profecia foram dados, distribuídos aos que compõem a igreja, mas obviamente com o mesmo objetivo de consolar, de exortar, tá? Mas não mais com aquela qualidade, característica autoritativa, de estar em pé de igualdade com as escrituras, mas tem que obviamente refletir uma profecia, tem que passar pelo crivo da escritura. Então perceba, o ministério do profeta entende-se que não mais existe, mas obviamente, claramente, como pentecostais, cremos que os dons de profecia, eles continuaram, tá? A figura do profeta não, mas os dons de profecia, eles foram e continuam a ser distribuídos pelo Espírito Santo no meio do seu povo. E aí tem a figura do evangelista e tem a figura dos pastores e mestres. Os evangelistas foram colocados, como diz na lição, para o objetivo de salvação das almas, né? O evangelista é aquele alguém que a gente chama de pregador, muitas vezes itinerante, que vai pregar em comunidades, e vai pregar e tem aquele dom, né, de salvar almas por meio da pregação do evangelho. E o dom, obviamente, é pregação da palavra, e o Espírito Santo, obviamente, que vai convencer o homem do pecado. Tem a figura dos pastores e mestres. O pastor é aquele que foi dado para cuidar da igreja, ele não é um ministério itinerante, né? O pastorado ele é mais fixo. E tem a figura do presbítero, né? dos pastores, e tem a figura dos mestres, né? Que foram aqueles voltados para ensinar. Na igreja também tem aqueles que são mestres voltados para o ensino, tá? Isso é interessante também. E tem a figura dos diáconos e presbíteros. Interessante, gente, que ele fala o seguinte: o presbítero era alguém que supervisionava e presidia, exercia uma função, mas semelhante a uma função pastoral, tá? Semelhante à função pastoral. Então, muitas igrejas, inclusive de natureza histórica, né, quando colocam a figura do presbítero, já exerce a mesma função de um pastor, tá? Já exerce essa mesma função, porque vai cuidar da igreja, tem que ter o dom também da pregação do evangelho, tá? Então, essa é a função fantástica, né, que esses são os ministérios que foram dados para o corpo de Cristo. E aí, em seguida,
a um ponto mais importante da lição, que são as qualidades para o ministério. Irmãos, aqui você vai perceber que na lição o pastor José Gonçalves, ele dividiu da seguinte maneira: a qualificação de natureza moral e a qualificação de natureza social, tá? Então, obviamente, aqui eu vou fazer leituras de passagens bíblicas um pouco mais extensas, mas necessárias para que você possa entender qual é a função, quais são as qualificações morais e sociais que um pastor, um mestre, um presbítero, ele deve ter, tá? Um diácono. 1 Timóteo, então, irmãos, abram aí, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Aqui ele vai falar dos bispos, né? Que é a mesma função dos pastores, presbíteros, e depois vai falar dos diáconos, tá? Olha o que ele diz. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então não é pecado, tá, gente? Desejar, né, o episcopado, tá certo? Então isso aí é excelente obra deseja. Agora, óbvio, você não pode tentar por mecanismos humanos chegar, né, porque tem algumas qualificações que o Espírito Santo vai lhe dotando, tá? Coloca que o bispo seja, primeiro, irrepreensível. Alguém irrepreensível é que socialmente não tenha assim, ninguém para apontar falhas. Pecados todo mundo comete, mas são falhas que não o tornem repreensíveis diante do povo de Deus, tá? Por exemplo, se fulaninho vive brigando no meio da rua, né, e de repente as pessoas sabem que ele está sendo nomeado para ser pastor de uma igreja, mas fulaninho vive brigando aqui na rua, caloteiro, né? Ou seja, alguém irrepreensível, marido de uma mulher, né? Essa interpretação marido de uma mulher é fidelidade, tá, gente? Porque muitas pessoas querem interpretar, tá vendo? Quem não for do ministério pode ter várias mulheres. Não. Marido de uma mulher no sentido de fidelidade. Tem que ser vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. E aqui Paulo ainda fala, porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito é um novo na fé, tá? Então um novo na fé não pode ser dado cargos muito rápido a ele, né? Como por exemplo um pastorado, um diaconato, um presbiterato. Por quê? Porque é pessoa muito nova na fé, tem que muito ainda aprender, para que ensoberbendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho do que estão, né, de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos, aí ele coloca, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Tá? Então veja só que antes de chegar ao diaconato eles têm que ser provados, né? Para que depois disso seja dado a eles a função do diaconato. De mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. A figura da diaconisa, né, que alguns têm uma discussão gigante, né, mas aquele meio que coloca. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Tito 1:5-9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam,
e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, para que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro na casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, né, aquele colérico que arruma confusão, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina. Percebe, irmãos, que aqui a gente coloca um ponto importante, que essas características dadas por Paulo, tanto em 1 Tessalonicenses, como também em Tito, onde as funções, onde as qualificações, inúmeras por sinal, elas são e requerem daqueles que vão exercer o ministério irrepreensividade, que não seja cobiçoso, homem de uma só mulher, não dado ao vinho, né? Alguém que não tenha ganância, alguém que não seja iracundo, que não arrume confusão em tudo que é canto, alguém que seja manso, alguém que seja humilde. Essas qualificações são importantes porque, se você for analisar, essas características refletem Cristo na terra. Quando Cristo veio à terra, ele foi manso, ele foi humilde, ele foi irrepreensível. E pelo poder do Espírito Santo que há em nós, é possível que nós venhamos a desenvolver, né, esses dons aqui na terra, e que possamos ter essas características essenciais para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Porque imagina só, gente, você ter um mestre, um doutor, né, um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, que tem uma vida toda desregrada lá fora. E aí depois os vizinhos dizem: esse fulaninho vive brigando aqui na rua, e lá na igreja dele, ele é pastor. As próprias pessoas apontam. A necessidade dessas qualificações é o bom testemunho. Porque nós, como embaixadores de Cristo lá fora, representamos a Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Então, para exercer esses ministérios, precisamos também refletir Cristo em nós. Afinal, todos os dons que são dados na igreja apontam para Cristo, não apontam para você. Não é você que aparece. Tá? O dom do mestre, do doutor, é apontar para Cristo. Não é estar em cima do púlpito, trazendo para si a atenção, trazendo para si holofote. Não, ali é momento de ministração, de ensino da palavra. E não é para que você apareça, não é para que você apareça com as suas supostas habilidades, dadas por Cristo, por sinal, mas que muitos acabam fazendo com que esses dons reflitam para si mesmo, e não pode. O holofote do Espírito Santo é sempre Cristo. Tá? Então, se Deus lhe deu o dom, e quer queira, quer não, você de alguma maneira está querendo dividir o holofote com Cristo, ore para que, obviamente, o dom seja ministrado tão somente para Cristo Jesus. Irmãos, essa é a lição. É uma lição importantíssima, né, para o desenvolvimento do corpo de Cristo, para que as pessoas também exijam, né, das pessoas que estão, né, à frente da igreja do Senhor, que essas pessoas também tenham essas características, tá? Que a gente consiga vislumbrar essas características naqueles que estão na frente. E o que eu achei bonito aqui em Atos, no capítulo 1, é que os apóstolos primeiramente oraram para que aquele que fosse escolhido como apóstolo fosse da vontade de Deus, a oração, né? E aí depois eles lançaram a sorte, mas sabiam que depois da oração, ali não era mais sorte, ali era a vontade de Deus. Tá, irmãos? Então, que Deus abençoe a todos, que tenhamos uma excelente semana, um forte abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.